Denúncia de falsificação de assinatura na Câmara de Dumont. O caso teria acontecido num ofício enviado ao Executivo em nome de 4 vereadores. O ofício encaminhado ao Executivo foi um comunicado à Prefeitura sobre a aquisição de uma emenda parlamentar e também um alerta para o prazo de uso do recurso. O documento foi assinado por 4 vereadores. O problema não estaria no conteúdo do material, mas no nome da legisladora Claire, que, de acordo com a denúncia, não teria sido escrito por ela. A vereadora não esteve presente na Câmara no dia que o documento foi assinado, porém, o documento apareceu assinado aqui por alguém. Eu pedi para pegar o documento e pedi para checar as assinaturas aqui para ver se ela realmente tinha assinado. A gente viu que a assinatura provavelmente não seria dela, tá? E daí a gente começou a trabalhar conforme o regimento interno da Câmara. A Câmara registrou o boletim de ocorrência relatando a suspeita de falsificação da assinatura para que o caso seja investigado. Também foi aprovada na Casa de Leis uma comissão processante que será instalada nos próximos dias para também apurar a denúncia. O problema disso tudo é que cai, como quebra de decoro parlamentar. Isso é muito sério, perante um vereador, perante o legislador, tá? E tem algumas consequências que também a comissão, se chegar nessa conclusão, poderá também, uma delas também poderá ser até a própria perda do mandato. 2 dos vereadores denunciados que assinaram o documento afirmam não ter cometido nenhum crime. Tivemos ciência no último dia 24, na sessão, não conseguimos ter acesso ainda ao boletim de ocorrência para dar qualquer tipo de informação, mas estou bem tranquilo porque eu assinei o meu nome e pelo que a gente conversa com a vereadora, ela assinou o nome dela também. Essa informação que eu tenho. Uma denúncia que para mim, infundada, haja visto que a Claire, o Regis, Marlon e eu, nós somos responsáveis pelo nosso trabalho, tá certo? Então, jamais isso partiria da nossa parte fazer qualquer tipo de coisa desse tipo, mesmo sabendo que o documento é um documento simples, um ofício simples ao prefeito, cobrando para que ele tenha agilidade no processo de uma verba que nós conseguimos. A vereadora assinou o documento? Ela assinou o documento. Ela assinou o documento, como sempre assinou os documentos. Dumont conta com 9 vereadores. É uma Câmara com 2 lados bem declarados. 5 legisladores são da base governista e 4 oposição. E hoje, tendo a mesa da Câmara, tendo a Câmara a seu dispor, os funcionários a seu dispor, inclusive com aumento de salário agora esse mês, que passou dos limites extrapolados aí, vamos assim dizer, a gente sabe que a Câmara fica à mercê daquilo que eles querem fazer, principalmente perseguindo quem está trabalhando em prol do município. É incabível, que pleno século XXI, a gente lidando na Casa de Leis, a gente tenha vereadores assinando por outros vereadores, sendo que a gente não tem que coibir esse ato aí. Se essa prática existiu, ela tem que ser coibida. Gislene Lopes, de Dumont, para o Jornal da Clube. A vereadora Claire Ruiz informou que não pôde comparecer à entrevista com a TV Clube por motivos de saúde. Disse ainda que a assinatura em ofício em questão foi feita por ela fora da Câmara e que tinha conhecimento, assim como outras vezes foram levados documentos para ela assinar quando não poderia comparecer à Câmara. Ao vivo, para falar mais sobre esse assunto, eu converso aqui com o advogado, especialista em direito público, doutor Vinícius Bugalho. Doutor Bugalho, a vereadora afirma que assinou esse documento e a denúncia diz que não. Como deve ser, então, a investigação a partir de agora? Uma ótima tarde, prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, amigo André Costa, da querida Franca do Imperador, bicentenária cidade, e a todos que assistem ao Jornal da TV Clube. O devido processo legal deve ser respeitado, o Decreto 201/1967 assegura o direito de defesa, e se realmente existiu crime de falsidade de documento público, talvez aí do artigo 298 do Código Penal Brasileiro, que se puna. Mas se não se configurar, que se absolva. E a Câmara que se lembre que eventual punição será objeto de controle por parte do Poder Judiciário, que já tem decidido, inclusive, em casos semelhantes. Se essa denúncia de falsificação de assinaturas lá na frente ficar confirmado, o que pode acontecer com esses vereadores? Em tese, pode haver a cassação de mandato, tá? Nos termos do artigo 4º
e 3º do decreto 201. Porém, um fato que me chama a atenção, a vereadora já falou que foi ela que assinou. Aí perguntaria, será que essa comissão vai obedecer aos postulados do artigo 5º, que é o devido processo legal constitucional, e também do artigo 37, que são os princípios da moralidade, legalidade e subprincípios da proporcionalidade e razoabilidade? Creio, na minha opinião, que a questão está mais sob viés da respeitável polícia civil do Estado de São Paulo e deve ser investigada através de um inquérito policial, do que propriamente numa comissão processante que possui assento constitucional. Bem, de fato, nós podemos estar diante de um crime de falsidade ideológica e também decoro parlamentar, doutor? Em tese, sim. Em tese, não. Mas isso tudo tem que se averiguar e se constatar através de um laudo e através de uma perícia, chamada perícia grafotécnica. E eu pergunto, a Câmara vai pagar essa perícia grafotécnica? Uma perícia dessa custa no mercado, aí, com grandes peritos, no mínimo R$50 mil. Será que a Câmara vai utilizar esse dinheiro público para demandar a natureza desta prova, sendo que a cidade tem outras cidades? São questionamentos que somente o eleitor pode responder aos ímpetos e respeitáveis vereadores, inclusive os 5 que estão atualmente do lado da situação. Dumont tem uma Câmara dividida em 2 lados e bem declarados. 5 vereadores são da base do governo, 4 fazem a oposição. A maioria sendo a favor do Executivo pode interferir nas decisões? Até pode. É o princípio democrático e o princípio republicano. Porém, devemos lembrar que não pode haver desvio de finalidade na comissão processante ou mesmo em comissão parlamentar de inquérito. Eis que o objetivo republicano é eliminar os males da nação através do devido processo legal. Cada um está em seu papel constitucional e que não haja excessos, porque o cidadão e a justiça podem coartarem esses excessos através, inclusive, de uma medida liminar, e isso foi decidido recentemente, no dia 4 de fevereiro de 2022, no caso de Lindóia, em que o vereador voltou ao cargo. Tudo isso é para a população sentir e dar o seu devido valor e o voto e o peso no momento da urna. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, especialista em direito público, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Obrigado, uma boa tarde a todos. Até mais.